Olá pessoal, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje eu vim fazer a análise do episódio 2 e 3 da segunda temporada de Shadowhunters. Pra quem ainda não assistiu, eu recomendo que você assista o episódio primeiro e depois venha aqui porque eu vou acabar falando um pouquinho da história. Então bora começar. Então o episódio 2, que foi ao ar semana passada, ele foi um episódio que ele já evoluiu bastante do primeiro pra esse segundo e eu gostei bastante. Ele é um episódio que a gente tem a Clary lá, ela acaba, por conta da Dot ter aparecido lá e levado ela no portal, ela acaba indo parar lá no barco do Valentim. Então a gente vai ter isso e o plot vai ser isso, ela lá no barco do Valentim, e aí ela vai acabar achando o Jace e vai tentar levar ele pra sair do barco. Isso lá no instituto a gente vai ter o Alec, e o Alec ele vai tentar localizar o Jace por conta do laço dele de lado para a batalha, só que ele vai ter que fazer uma coisa arriscada que pode ser que ele morra no caminho dele. Eles estão lá no instituto e a mãe da Clary ajuda também, a Izzy e o Magnus. Vai ficar mais ou menos isso nesse episódio, vai ficar intercalando essas duas coisas. Eu gostei mais desse episódio, acho que tá melhorando bastante, dá pra ver grandes progressões do primeiro pra esse. O que eu achei mais interessante desse episódio foi o desenvolvimento maior dos personagens. Eles parecem que, tipo, eles resolveram dar uma parada, assim, pra desenvolver melhor os personagens. Destaque a Clary nesse segundo episódio, porque a gente vê que ela tá se sentindo completamente inútil, ela tá se sentindo muito mal, porque, tipo, todo mundo culpa ela. Achei muito legal de terem focado mais nela nesse episódio, porque eles puderam desenvolver mais na personagem. E ali, tipo, eu consegui ver completamente a Clary dos livros. Ela fugiu ali do instituto e não quis saber de nada, ela não avisou pra ninguém. E aí, quando ela foge do instituto, eu achei essa cena, assim, muito boa dela. Ela saiu de lá e ela tá caminhando por lá e ela quer, tipo, a vida dela de volta como Mudana. E é uma coisa que é muito falado nos livros. Eu achei muito bonita a cena dela desenhando, voltando a desenhar, que é o que ela queria fazer lá naquela escola, acho que de arte, alguma coisa assim, ela desenhando, e como ela é apaixonada por aquilo, e isso causa várias reflexões nela. Então eu gostei muito dessas cenas, eu acho que funcionaram muito bem. E aí eu posso ver que a Cat, né, que é a atriz, ela se esforça muito, ela realmente tá atuando 1000 vezes melhor do que ela tava na primeira temporada, então eu achei muito bom esse episódio. As cenas da Jocelyn, que ela tá explicando mais do que aconteceu, por que ela queria matar o Jace. Eles puderam dar uma maior desenvolvida na história e nos personagens, explicando certas coisas que não foram explicadas antes. Quando a gente tem essa parte da Clary com a Dot lá no navio, eu achei meio estranho esse negócio, essa plot de trazer de volta a Dot. Eu acho que é basicamente isso que a minha opinião do segundo episódio. Não tem tantas coisas assim a mais a acrescentar. Foi um episódio muito bom, como eu disse. Eu acho que foi melhor do que o primeiro, porque o primeiro tava meio assim perdido, não tinha muita coisa acontecendo. Eu vou falar sobre o terceiro episódio dessa segunda temporada. Então, de novo, se você ainda não assistiu o terceiro episódio, assista o episódio e depois vem aqui conferir o vídeo. O terceiro episódio foi o episódio dessa semana, que eu acho que foi o melhor episódio que eles já fizeram até agora, tipo, tanto da primeira e da segunda. Esse foi o melhor. Eu amei esse terceiro episódio, eu acho que foi incrível. Não sei se nesse terceiro episódio já tá com os novos showrunners, mas deu uma evolução enorme, tanto tipo assim, do plot, das atuações, porque tiveram vários momentos dramáticos. Então, bora lá. Parecia que eles, tipo, não teve enrolação no plot, como eu falei no primeiro episódio da segunda temporada, que tipo, tava meio tudo jogado. Tinham bastante coisas acontecendo, tinham vários plots que estavam muito bem encaixados e, tipo, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Esses vários plots funcionaram tão bem que, tipo, mantém preso em todo episódio. Tipo, então não ficou nada muito forçado, nada, tipo, sem história. O que acontece é que o Alec, nesse episódio, ele ainda tá sob o efeito daquele negócio, daquela coisa que ele tá falando para a batalha, pra achar o Jace. E por isso eles não estão conseguindo trazer de volta o Alec. E o Magnus falou que ele tá, tipo, meio que perdido ali, a alma dele tá perdida. Então ele pode morrer, ele tá com sérios riscos. Só que o problema é que ele ainda tá lá no instituto, e aí o diretor lá do instituto que chegou quer saber onde o Jace tá. E o que acontece é que a Clary volta lá do navio, que ela tava junto com o Jace, só que ela se perdeu dele. E aí a gente vê que o Jace também, ele, tipo, chegou antes da Clary. Ele tá fugindo porque tá todo mundo procurando ele, a polícia tá procurando, e o pessoal da Clave também. Então ele foge e a Clary não sabe onde ele tá, ela acabou se separando dele. E aí quando ela volta do instituto, o diretor lá do instituto quer saber onde tá o Jace e ameaça ela. As coisas estão bem tensas.
E aí, junto a isso, acontece que o Simon, ele quer voltar falando com a mãe dele, porque a mãe dele tá desesperada, não sabe onde ele tá. E aí, quando ele volta pra casa, ele vê que a mãe dele começou a beber de novo, e ela sumiu ali da casa dele, então ele pede ajuda a Clary. E aí a Clary, no meio de tudo isso, vai lá e ajuda ele. Então, pra vocês terem noção, tem muita coisa acontecendo na história, mas tudo ficou muito bem amarrado, tudo fluiu muito bem na história. No meio de tudo isso, assim, uma coisa que eu achei muito bom, que foi muito bem colocado nos momentos certos e não foi exagerado, foram os flashbacks. Porque o que acontece é que, como o Alec tá nesse estado, assim, de vegetativo, a gente vê que ele tem uns certos flashbacks de quando o Jace chegou lá no instituto, e aí depois a gente vê basicamente todo o processo deles dois se tornarem um Parabatai e o desenvolvimento da relação deles quando eles eram menores. Então a gente tem esse flashback de todo mundo ali menor, eles se conhecendo e eles se tornando Parabatai, e também mostra lá a cerimônia pra se tornar Parabatai, o que eu achei muito legal, eu achei que foi muito bem feito. Então eu acho que esses flashbacks foram não teve flashbacks em excesso, mas eles foram botados em momentos certos e sem ficar chato e monótono como às vezes fica. Outra coisa que a gente também pôde ver, assim, acho que eu já percebi isso desde o início dessa segunda temporada, são os momentos mais vulneráveis da Izzy. É claro que a gente vê vários momentos de luta, dela sendo poderosa, dela sendo forte, a gente vê isso desde a primeira temporada. Mas aqui, esse episódio, eu acho que foi o episódio mais dramático que a gente teve nas duas temporadas, e bem feito, porque a Izzy tá muito mais vulnerável, ela tá tentando ajudar o irmão dela de todo jeito. Outra coisa que a gente vê, que tava todo mundo querendo muito assistir e finalmente aconteceu, foi que a Maya, a personagem Maya, finalmente foi introduzida na série. Pelo que eu lembro da essência dela, tá muito parecida com a do livro. A gente não teve tanto tempo assim de desenvolvimento dela, mas eu gostei muito da atriz que tá fazendo ela. E ver ela porque o Jace acaba indo, nessa hora que ele tá fugindo, ele acaba encontrando ela nesse bar e ela trabalha lá. E aí a gente conhece ela finalmente, inclusive a cena de luta que tem lá nesse bar é uma cena, eu tava lembrando, pesquisando um pouco, que é uma cena que acontece no segundo livro, no Cidade das Cinzas, mas a briga, na verdade, não acontece... Tipo, acontece aquilo da briga, mas não exatamente pelo mesmo motivo que tá acontecendo na série. Mas foi uma certa referência bacana também que aconteceu, e que eu espero que eles continuem abordando isso na série, foi essa parte do Simon. Como eu disse, o Simon lá tá à procura da mãe dele, porque ele quer contar o que tá acontecendo. E eu achava que ele finalmente ia contar que ele é um vampiro, e ia acontecer todos aqueles conflitos que a gente já sabe que acontecem nos livros. O que acontece é que o Rafael, ele tá ameaçando ele, e ele acaba se intrometendo lá e meio que deixa assim, ameaça ele pra ele não contar pra mãe dele o que tá acontecendo. Mas a gente vê pelo menos esse desenvolvimento de tipo, o Simon tá sofrendo por essas coisas, sofrendo pela mãe dele, e aí a gente vê lá a mãe dele que tava super preocupada. Então a gente já vê esse certo desenvolvimento, mas eu espero que aquele conflito que acontece nos livros aconteça, porque é muito importante pro personagem do Simon crescer. Último ponto, assim, que eu queria tocar sobre a história, que, como eu falei, eu achei incrível que isso deu uma coisa pro que o episódio ficasse incrível, foi o caso das cenas dramáticas. Eu acho que esse, até agora que eu lembro, é o episódio mais dramático que a série toda já teve. E tipo, as atuações estavam muito boas. Teve até um momento que foi bem emocionante mesmo, que deu pra sentir. Então foi um dos poucos episódios que isso aconteceu, que foi por conta todo esse caso de o Alec não tá voltando pra vida. E aí, especialmente uma das últimas cenas do episódio, que é entre ele, o Jace e o Alec lá, aquele momento bem dramático. Eu acho que todo mundo ali, todos os atores foram muito bem, tava muito dramático mesmo, realmente deu pra sentir tudo aquilo, eu fiquei impressionado. Então foi uma das minhas partes favoritas do episódio. Muito animado pros próximos episódios, eu espero que ela só melhore daqui pra frente. Então eu fiquei muito feliz com esse episódio, assim, como eu disse, um dos melhores pra mim já feitos dessa série. Então é isso que eu tenho a falar sobre esses dois episódios, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de dar um like aqui embaixo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, não esqueça de me acompanhar nas redes sociais que estão aqui na descrição, não esqueça de dar o like aqui embaixo se vocês gostaram. Eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!